Bom, o que faz uma perita na vara de família? E hoje eu vou falar sobre o nosso desejo de igualdade de gêneros, mas aí não como foi falado hoje, até agora há pouco, que é a mulher querendo os direitos iguais, se igualar aos homens em questão de trabalho. Nas varas de família é o contrário. As mulheres que detêm o poder e os homens, né, enquanto pais, falando em regulamentação de visita, os homens são bastante desprivilegiados nas varas de família. O que faz uma perita? Quando um caso de família, então eu trabalho com problemas decorrentes de divórcio ou de separação, seja lá de união estável, finais de relacionamentos, ou quando nem foi um relacionamento, quando só nasceu uma criança, dessa uma única noite, pode ser. Eu trabalho com esses problemas. Então, chega no judiciário, um pai ou uma mãe, é muito raro ser uma mãe, porque geralmente o filho fica com a mãe, tá? 92% dos filhos das crianças estão com as mães, 6% apenas na guarda compartilhada, então, desses 6%, 3% já é mãe, e alguns com avós. Então, às vezes, eu falo no feminino, porque as crianças, de fato, estão com as mães. É uma raridade a criança estar com um pai. Então, quando o pai chega no judiciário, mas também pode ser uma mãe que não está conseguindo ver o filho, essa pessoa está sem visitação, né, sem convívio com a criança. Eu não gosto do termo visitação, porque pai e mãe não é visita, eles são convivas da criança. Então, eu acho super errado falar o visita, é o conviva. Então, quando esse pai está sem convivência, ele busca o judiciário. O juiz, ele não é capaz de regulamentar nada sem uma perícia, ele fica super em dúvida, porque chega alguém sempre reclamando, não, esse pai não está apto para conviver com a criança. E fala para o juiz um monte de coisas e acaba o juiz chamando para uma perícia. A perita é a profissional de confiança do juízo, então o juiz vai falar por e-mail mesmo: olha, Liliane, tem um caso de disputa de guarda, eu não sei com quem eu devo deixar a criança, com o pai ou com a mãe. Está tendo um histórico complicado. Chama todo mundo para um estudo. Aí nós fazemos um estudo psicossocial, porque geralmente tem uma assistente social junto comigo trabalhando. Nós fazemos um estudo e entregamos um relatório para o juiz, dizendo daquele histórico da ex-família. Da família no molde diferente, né? Não juntos mais. A assistente técnica é quando não é chamado pelo juízo, é chamado pelas partes, porque é direito de todo mundo. Então, se alguém aqui um dia for passar por qualquer estudo psicossocial ou para qualquer perícia, é do direito das duas partes contratar um assistente técnico, que vai trabalhar junto com a perita, mais ou menos supervisionando o interesse da parte dela e vendo se o serviço está sendo feito. E eu sou também parecerista. Parecerista é a pessoa que faz um parecer. Então, todo histórico, ou 99% dos históricos de separação, eles vêm fluindo de uma forma, eu já vou mostrar aí como é, que nos dá a capacidade de fazer um parecer sobre o caso. Então, é um documento escrito depois que já aconteceu esse estudo psicossocial, que muitas vezes ele é mal feito, feito errado, teoricamente mesmo errado. Então, é necessário de um parecer para falar quem errou teoricamente e o que está acontecendo nas partes. Você muda, por favor, para um chamado apresentação. Está dentro de uma pasta chamada apresentação. Número 8, isso. Pode ir para o segundo slide, por favor. Essa é a lei, tá? Se alguém precisar, a lei 12.318, ela dispõe sobre alienação parental. Então, se alguém está sofrendo com isso, essa é a lei. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Não é só o guardião da criança, quem mora com a criança, que faz a interferência psicológica. Geralmente, sim, mas pode ser feita também pelo não guardião. Então,
pode mudar para o seguinte. Eu vou colocar na forma prática, porque nós temos que correr um pouquinho. Como é que se influencia uma criança a não ir com outro genitor, né? Quais são os atos de alienação parental? É considerado alienação parental dificultar o exercício da autoridade de um dos pais, dificultar o contato, dificultar o direito de visita, omitir informações e apresentar falsas denúncias. Eu vou falar caso prático do que ficar em cima da lei, porque a gente está um pouquinho corrido e eu quero abrir para conversas. Então, como é que eu tiro já a autoridade de um pai? Dentro do casamento, isso já começa os atos de alienação parental, dentro do namoro, dentro do casamento, quando a pessoa ainda está grávida. Então, por exemplo, ganha um presentinho da avó. Se a mãe ganhou da sogra. Ah, eu não vou pôr essa roupa está feia. Daí o pai fala, não, por favor, vamos na minha mãe almoçar hoje, vamos com essa roupa. Não, essa roupa eu não quero. Já começa ela a desejar a criança somente para si. Ou o pai também começa a desejar esse filho somente para si. Você começa a perceber isso dentro. Quando tem separação, então acontece lá, o casal se separou, começa a dificultar a visita. Como que é o início das dificuldades da visita? O pai vai buscar, daí fala assim, hoje está com um pouquinho de febre, hoje a criança não está legal, é melhor você vir buscar a semana que vem. Na outra semana, o pai vai buscar a criança. Sabe o que é? Hoje tem um aniversário do meu sobrinho, vai ser festa da Frozen, vai sair neve pelo teto. Você não quer pegar outro dia? Deixa ele hoje, vai ser tão legal. Na outra semana, minha mãe convidou a gente para ir para a praia. E com isso vai passando o tempo e nunca mais esse genitor, que não é o guardião, vai tendo contato com a criança. Chega um momento que essa pessoa fala, peraí, mas já passou 3 meses, né? Toda semana se arruma alguma coisa, ou durante a semana, porque está cansado, vai estragar a rotina da escola, ou a criança vai estragar a rotina de dormir. Sábado e domingo se arruma uma desculpa, quando é que eu vou conseguir ver a criança? E aí vai percebendo que o tempo vai passando e, de fato, não vai conseguindo ver a criança. Esse pai cansado, né, ou essa mãe cansada de não conseguir pegar a criança. Só lembrando que esse direito se estende aos avós também. Quem é avó tem direito total, igual pai e mãe, de pegar os netos para a convivência. Essa pessoa cansada, ela resolve na delegacia. Faz um boletim de ocorrência. Ou chama a viatura de polícia na casa. Aí quem está guardando a criança, pai ou mãe, fala, não, se chorar não vai. Só que a criança já está sem ver o outro há um tempo. Com certeza vai chorar se for tirado dali. Bom, não vai. 4, 5, 6 boletins de ocorrência, até que a pessoa instruída por um advogado vai fazer busca e apreensão do menor. Busca e apreensão, igual busca um bem. Vai um oficial de justiça com uma viatura de polícia e retira a criança de dentro da casa, chorando, não chorando, esperneando, do jeito que for, retira a criança e entrega para o outro genitor. O guardião não vai gostar nada disso, vai falar, causou trauma na criança, a criança chorou, a criança sofreu e vai enlouquecer e vai tentar de alguma forma impedir a todo custo que essa pessoa leve novamente a criança através de uma outra busca e apreensão. Aí eles fazem o quê? Uma falsa acusação de abuso sexual. Então, se vocês entrarem no meu Facebook ou no blog, todos os casos são reais. Não tem nome de ninguém, mas são todos os casos que eu trabalhei. Como é que se implanta uma falsa memória numa criança para você dizer que ela foi abusada sexualmente por um dos genitores ou pelos avós, que agora é moda falar que os avós abusaram da criança. Quanto menor for a criança, maior é a chance de dar certo a implantação da falsa memória. Então, volta a criança, por exemplo, tem N exemplos, volta uma criança de 2 anos e pouco para casa depois da convivência com o pai. Aí a mãe, se fingindo de feliz, né? Geralmente a mãe, porque a criança vai com o pai. E aí, viu o papai? Sim.
Deu banho, papai lavou seu cabelo? Lavou. Lavou o cabelinho? A criança rindo. Lavou. Lavou o pescocinho? Lavou. Lavou o sovaco? Lavou a barriguinha. Papai lavou aqui? Sim. Aonde o papai lavou? Aqui. Papai lavou aonde? Aqui. Bastou para a criança aprender, né? A mãe fica dando risada, brincando, mexendo na perereca ou no pipi. Chega, por exemplo, a mãe dela, a avó dessa criança. Aí a mãe já fala, olha, escuta, veja só, aquela coisa de olhares. Aí fala para a criança, mostra para a vovó aonde o papai colocou a mão quando você foi lá. Da criança, aqui. Meu Deus, não sei. Aí chega uma tia, fala para a titia aonde o papai põe a mão toda vez que você vai lá. Então não é mais onde tomava banho, só que a criança tem 2 anos. Daí já não é mais toda vez, e aí tá, ficou pronta, contou para 3 pessoas, vai na delegacia. Mostra para o tio aonde o papai está passando a mão quando você vai na visita. Aqui. Basta para esse homem responder um inquérito criminal se ele não for preso. Isso vai demorar 6 anos, vai acabar com a vida dele, ele não vai poder conviver com a criança, que a primeira coisa que o juiz vai fazer é cortar a convivência. Como faz se é um menino? Dá remédio para o menininho ter diarreia, 3, 4 dias, aí o menino vai para a convivência da casa paterna, às vezes até o pai devolve mais cedo e fala assim, olha, ele está com muita diarreia, e eu vim devolver, não sei o que eu faço, eu levo no médico ou não. Daí a mãe falou, não tem problema. O pai vira as costas, a mãe vai na delegacia e fala, olha, hoje era para o pai dormir com a criança, o pai não dormiu, eu acho que o pai abusou do menino, porque o ânus dele está avermelhado, está com umas fissuras. O delegado, na hora, faz o boletim de ocorrência, manda a criança para o IML. O laudo do IML ele é descritivo. O laudo do IML não fala assim, fulano abusou de cicrano. O laudo do IML vai escrever região anal inchada, avermelhada e com fissuras. Porque a criança teve diarreia 5 dias, vai estar desse jeito mesmo? Esse pai, como muitos pais que eu trabalho, tem pai aqui dentro, não vou identificar, tem pai que eu trabalho, que eu já trabalhei, ou que me conhece, que está aqui. Os pais são presos. E para o pai provar uma coisa que ele não fez, é muito difícil. Tem pais que ficam vários meses preso. Então, as meninas, se chegarem assadas, de assadura, vai no IML, depois de falar que pôs a mão, o IML vai falar. Região avermelhada e inchada. Pronto, o IML ele é descritivo, ele não fala o que aconteceu. Eu trabalhei em 3 casos de mães, acreditem se quiser, mãe que tirou a virgindade das filhas com perninha de boneca, vidro de esmalte e uma banana. No caso da banana, o pai foi preso, o pai foi morto dentro do distrito ainda. A criança não tinha saído da sala do IML, este homem já tinha sido preso. E a criança de 2 anos e meio falou que foi a mamãe. A mamãe foi para a cadeia, o papai foi para o cemitério e ela ficou sob guarda dos avós paternos. Então, alienação parental é uma verdadeira desgraça. Destrói com as famílias. As pessoas que estão ressentidas com o divórcio, com a separação, porque foi dar o golpe da barriga e deu errado, ela tem que resolver isso com o companheiro ou com a companheira. Não pode pôr a criança nessa situação. Conjugalidade, que é os problemas dos casais, tem que ser resolvido na esfera da conjugalidade, os dois que se matem. Não pode misturar parentalidade. A criança não tem nada a ver com o problema do término do casamento dos pais. Só que mistura tudo, fica uma esfera só. Quem é que sofre? A criança. Então, a criança, ela cria um pacto de lealdade no meu blog, do lado direito do blog, tem um quadradinho chamado pesquisar.
Depois, se vocês tiverem curiosidade, digita lá Pacto de Lealdade, vai aparecer todos os textos que eu falo sobre isso. A criança cria um pacto de lealdade com o genitor guardião, que é uma solidariedade à separação. Então, ele sabe que a mãe, né, ou o pai, o guardião dele, está ressentido com o divórcio, geralmente quando tem caso de amante. Então, o pai foi embora por causa de uma nova mulher. A mãe, de fato, ficou entristecida, emagreceu, está chorando, está com depressão, não quer trabalhar. É uma realidade. Só que essa criança sofre junto com a mãe, e a mãe mais ou menos exige que a criança tenha essa posição. Então, você tem que se separar do seu pai junto. O pai vai chamar para visitação. A criança sabe que a mãe está triste, que a mãe emagreceu, que a mãe está doente, que se ele for lá, vai ter uma certa retaliação depois. A criança fala, eu não quero ir. Não, papai, não estou com vontade. Eu não vou. Esse é o estágio 1. Tem 3 estágios da alienação parental. O estágio mais leve, que a gente chama de 1, é quando a criança nega, fala que não quer, não quer, não quer, mas virou as costas, entrou dentro do carro, então faz aquela ceninha no portão. Não, hoje não vou. Pendura na saia da mãe, segura. Então, esse é o primeiro estágio. Entrou no carro do pai, virou a esquina. Oi, pai, onde nós vamos? Nós vamos no shopping? Você vai me levar na minha avó? Eu estou com saudade do meu primo. Muda. É outra criança. É uma criança na presença da mãe ou na presença do pai que ela tem medo. E é uma criança diferente quando virou as costas. No segundo estágio da alienação, que esse pacto de lealdade vai ficando mais forte. E quanto mais velha a criança, pior vai ficando, né? A criança vai sacando mais, vai tendo maior entendimento, então vai piorando. No segundo estágio, a criança precisa mostrar para o guardião que ela não está feliz na casa de quem não é o guardião. Então, vamos usar o exemplo de novo da mãe. Ele tem que mostrar para a mãe que está infeliz na casa do pai. Então, seu pai não tinha condição de casar de novo, muito menos de ter outro filho. De tanto a pessoa falar, a criança que não tem condições emocionais e nem psíquicas de enfrentar quem está falando para ela, você vai falar assim, não, mãe, desse tamanho, não, mãe, mentira, não é assim. Não tem condições emocionais de enfrentamento. A criança internaliza. Puxa, é verdade. Tudo isso que minha mãe está falando, ainda mais que a minha mãe. Minha mãe não ia mentir para mim, minha mãe está falando a verdade. É minha mãe que está falando. A criança começa a não querer ir. Então, a síndrome é instalada, nós dizemos que uma criança ou um adolescente tem a síndrome da alienação parental quando ele mesmo já internalizou e não precisa de mais ninguém. Então, quando o pai telefonar e ele não está com a mãe, ele está lá na escola e o pai falar, quer almoçar comigo? Não. E a criança fica falando com uma sílaba só. Quando atende o telefone, porque o comum é não atender, não responder mensagem, não responder e-mail, não responder nada. Nada, nada. Mas quando atende, você fala assim, tudo bem? Aham. Está com saudade de mim? Você quer ir na sua avó? Não. Por quê? Por que não? Por que você não vem aqui ficar comigo? Porque eu não quero. É só porque não quero. Então, a criança alienada, ela não sabe explicar. Ela não tem fundamentos. Se você faz qualquer pergunta, não tem racionalidade. É porque não. Por que não? Não sabe explicar o porquê não. Mas não explica porque não é o discurso dela. É um discurso emprestado do alienador. Então, seja da mãe ou seja do pai. A criança compra esse discurso como verdadeiro e simplesmente o reproduz. Só que o tempo vai a favor do alienador. Quanto mais tempo passa essa criança sem contato com um dos pais, mais ela vai se esquecendo deste genitor. Principalmente se ela é pequenininha e a mãe se casa de novo, ou o pai se casa de novo. Aí a mãe começa a ensinar a criancinha de 2 anos a chamar o padrasto de pai. Só que depois a mãe larga também desse padrasto. E daí a criança perdeu 2 pais, 3 pais, todos os namorados da mãe são pai, e o pai verdadeiro mesmo, a criança não tem contato. Então elas preferem, às vezes, viajar e deixar com um estranho a criança,
Deixar a criança o dia inteirinho na creche. Tem um monte de pai que trabalha meio período. O pai implora para o judiciário para deixar pegar a criança numa quarta-feira. O judiciário diz não, mas a criança fica na creche o dia inteiro, ou fica com alguém que cuida, com algum vizinho. Sei lá, a criança está mal cuidada, com um estranho, mas não deixa com o próprio pai. Aí nas varas de família, o preconceito de gênero que os pais sofrem é o seguinte: o que uma mulher falar é verdade absoluta, é inquestionável. Só para vocês terem uma ideia, nesse caso, na falsa denúncia de abuso sexual, que a mãe tirou a virgindade da própria filha de 2 anos e meio com vidro de esmalte, a perita ouviu a mãe pelo telefone e não ouviu a criança. Mas o pai foi preso. Então, assim, é muita imparcialidade. A Maria da Penha, né, a lei, tem sido muito mal usada nas varas de família. Então, quando a mulher não consegue afastar mais o pai da criança, com as desculpas que ela arruma, ela inventa uma Maria da Penha. Basta que a mulher chegue na delegacia e fale: meu ex-companheiro foi na minha casa, gritou comigo, me ameaçou, eu fiquei amedrontada, meu filho ficou amedrontado, eu preciso urgente de uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha para esse homem ficar longe de mim 500 metros. Em 3 dias, ela está com a medida protetiva na mão. Se um homem, de verdade, ele apanhar, porque tem umas mulheres que desce a mão no cara, ele bater, chegar roxo lá e falar: eu apanhei da minha ex-mulher, ela é uma louca, eu preciso de uma medida para me afastar dela, nem vão dar ouvido para o cara. Vai demorar 1 ano e 7 meses para ser julgado e vai dar como improcedente, não vai dar a medida de afastamento. Só que como é que elas usam a Maria da Penha a favor do afastamento de pai e filhos? Elas estendem a lei à criança. Isso não existe, não está no ordenamento jurídico. Então, se está afastado ela do pai da criança, não está afastado o pai da criança. Mas elas põem num pacote delas, falam: não pode ver, você não pode se aproximar da minha casa. Tá, mas ele pode mandar a mãe dele ir buscar? Pode mandar a irmã? Não, eu não confio em ninguém da sua família. Eu não confio, eu não quero. Aí elas usam o meu filho, não vai, né? Todo alienador fala meu filho. Então, vocês, o meu filho não vai na sua casa. O meu filho não vai com você. O meu filho. E daí, mantém a criança afastada desse pai por 6 meses ou mais. Outra prática comum para afastar a criança, e daí que a criança mesmo internaliza e a criança não quer ir. Acreditem se quiser, né, se a gente chama isso de mãe, elas dão um remedinho para a criança vomitar na volta da visita. Então, a criança vai na sexta-feira, o juiz regulamenta a visita, a criança vai na sexta-feira para fazer pernoite com o pai, ficar sábado e domingo. No domingo, a criança volta bem, volta saudável, volta super tranquila. A mãe fala assim: oi, filhinho, foi tudo bem? Ah, foi, mãe, estava uma delícia. Você quer um suco de laranja, uma vitamina, um leitinho com Nescau? Quero. A mãe pinga umas gotinhas de remedinho para dar vômito, dar diarreia ou os 2 juntos. Começa no início da noite, a criança passa mal. Aí ela fala: o que você comeu na casa do seu pai? Ah, não sei. E a criança vomitando. Ela liga para o ex: o que você deu para o meu filho comer? Aí o cara: ah, não sei, nós fomos comer lanche. Ah, quer dizer que essa vagabunda que você casou não presta nem para fazer um arroz para o meu filho comer? É isso? Essa biscate, ela não quer fazer nada domingo à noite e fica dando lanche para o meu filho? Aonde que você comprou esse lanche? Ah, comprei... Mas nem para levar no McDonald's, nem para levar... Comeu aí no bairro mesmo? Esse sujão, esse lixão, por isso que o menino está passando mal. E manda foto do vômito, manda foto da diarreia. Só que levar no médico ela não leva.
Ela não quer que a criança fique bem. Ela quer ligar a madrugada inteira para o ex, para acordar ele a noite inteira. E quer que a criança sofra o efeito daquilo, que foi ela que fez, mas ela quer implantar na criança, que foi comida da casa do pai. Ela tampouco leva a criança de manhã, né? Ela espera chegar 1h da tarde da segunda-feira para levar a criança no médico. O médico vai falar, ó, tem que tomar um soro, está desidratado. A criança, não, por favor, agulha não. Você não quis ir na casa do seu pai? Quem mandou você ir na casa do seu pai? Eu falei para você não ir. Você não quis ir? Agora você vai tomar soro. Pode dar o soro no menino. Não. Aí manda foto ou vídeo do filho chorando, né, para o pai. Mas ela assume aquilo como se fosse realidade. São psicopatas. Os alienadores são psicopatas. Eles não sentem remorso, não sentem culpa de nada. Então não adianta vocês falarem, mas Liliane, essa pessoa não tem culpa, não está vendo que o filho está sofrendo? Não, elas não sentem remorso de nada. O objetivo é a vingança. O objetivo é a destruição daquela figura que ela ficou ressentida e magoada pelo final do casamento. Muitas e muitas vezes um casamento que nem ela queria, que ela estava desgostosa, ela estava afim de se separar. Mas o cara não pode arrumar uma nova companheira. Então, é assim que acontece. A criança vai sarar, né, porque não era nada, vai ficar bem, na terça, quarta já vai para a escola, passa bem o final de semana com a mãe. No outro final de semana do pai, que quinzenal, a mãe faz a mesma história do suquinho. Na terceira vez que a criança volta da casa do pai, vomitando e com diarreia, na madrugada e tomando soro na segunda-feira, a criança fala o quê? Na quarta quinzena? Eu não vou, papai. Sua mulher faz comida podre para mim comer. Eu não vou mais na sua casa. Toda vez que eu volto da sua casa, eu vomito. E quando eu fico aqui na minha mãe, eu não vomito. E aí, para você conseguir fazer essa criança voltar, quase que não consegue. Aí elas vai passando o tempo, a criança não vai querendo. O pai acaba instruído por um advogado ou por um psicólogo que conheça, pedindo visitas assistidas. Tem um centro chamado CEVAT, né? Centro de Visitação Assistida. É como se fosse um presídio. É uma coisa maluca. É um pátio onde o pai vai restabelecer contato com o filho que é dele. Então, o judiciário precisa saber que quando alguém escolheu o fulano para ser pai, ou pelo menos o fulano para transar, sabendo da consequência de gerar um filho, porque não usou preservativo ou não se cuidou, ou enfim, que aquela pessoa é apta para cuidar do filho que ela escolheu, porque ele é o pai. Então, assim, e principalmente quando são casados. Às vezes a pessoa é casada há 10, 15 anos. Se separou hoje, não, só depois do estudo psicossocial para saber se vai na casa dele. Então a pessoa até ontem era apta e muitas vezes a mulher mandava. Levanta, vai fazer mamadeira, vai trocar fralda, só eu que tenho que fazer isso? Faz comida, você não cuida, você não me ajuda. Ela joga a pessoa para ajudá-la, ela obriga que o pai a ajude. Mas se separou, pronto, acabou. Simplesmente o cara não é mais apto, ele tem que passar por um estudo psicossocial, pagar uma fortuna para advogados, para nem resolver o caso dele, porque a gente sempre diz, o mais importante é evitar que a síndrome se instale, porque depois de instalada, para desalienar uma criança, para cortar esse pacto de lealdade, é quase impossível. Tem que ter um profissional da psicologia que entenda do pacto de lealdade, que fale para a criança o que ela está fazendo, que ela não pode misturar conjugalidade com parentalidade, que a mãe está misturando ou que o pai está misturando. Sempre que se separa, é importante regulamentar as visitas logo no início, na primeira semana. Porque uma criança que não tem a guarda regulamentada, ela não é de ninguém. Então, se um pai pega e fala, eu não vou devolver, como tem vários casos também que eu estou trabalhando, o pai não devolve, não é um crime, não é um sequestro um pai não devolver um filho, ou uma mãe não devolver. Por isso que é importante. Eu estou com um colarzinho aqui escrito guarda compartilhada. Eu luto pela guarda compartilhada,
pela igualdade de tempo equilibrado 50% com ambos os genitores. É inadmissível um pai ficar 3 dias por mês com uma criança e a mãe ficar 27, ou vice-versa. Se é o pai que mora com a criança ficar 27 e a mãe ficar 3. Não dá para fazer formação moral, ética, passar valores e costumes ficando 3 dias. Por quê? Vira o que a gente chama de pai recreativo. Pai McDonald's. Ora, se eu vou ficar com meu filho 3 dias em um mês, bora pro parquinho, né? Bora pro shopping, McDonald's e cinema. O que mais eu vou fazer se eu vou ficar só com isso? Então fica aquele pai que pode tudo, pai bonzinho. E não é isso, o pai tem que passar valores, tem que botar limite, tem que dizer não pode. E você só consegue passar isso, passar a sua personalidade para a criança com tempo equilibrado. Então, as varas de família precisam entender que os pais são aptos, sim. Da mesma forma que as mulheres foram para o mercado de trabalho, a mulher era uma dona de casa. Ela conquistou espaço e foi para o mercado de trabalho, o homem também se modificou. O homem hoje, ele é pai, ele exerce as funções paternas com bastante tranquilidade. Pais fazem papinha, troca fralda, dá banho no filho. Vai do jeito que vai. Tem mãe que fala, mas ele só faz miojo. Ué, mas está fazendo, a criança não está passando fome, não tem problema um miojo de vez em quando, não tem problema. A mãe fala, vai mudar a rotina, eu gosto que durma depois do almoço, o pai gosta que dorme às 4. E daí, a nossa vida é cheia de diferenças. Quanto mais diversidade, melhor. 2, 3, 4, 5 pessoas criando a criança, só tem benefícios. A criança não é de um só. A criança não pode ser de uma única pessoa. Não é saudável, porque a criança fica com um apego extremo a essa mãe dominadora. A criança fica sufocada. Se essa mãe morre, essa criança não tem mais nada. Então, ela precisa conviver com ambas as famílias, com os avós. A alienação parental se estende para toda a parentela do alienado. Então, se é um pai que não vê, não pensem que a mãe dele vê a criança. Estende aos avós e estende a todo mundo que conhece o cara. Então, assim, é como se fosse arqui-inimigos. Está a favor dele, está contra mim. Se você for visitar a sua avó, é a mesma coisa que você está indo visitar seu pai. Então, a criança se vê obrigada a cortar o contato com todo mundo. Com os primos, com os tios, com os avós. Não pode mais ir na casa do outro. E se a avó insiste, aí vem falsa acusação de abuso sexual em cima da avó. Eu estou trabalhando para uma avó, faz 2 semanas, ela levou a criança no Hop Hari, um parque que nós temos lá na região de Vinhedo, um parque bem legal, parque temático. Só porque ela postou a foto no Facebook com o netinho, e a ex-nora ficou irritada, porque não gostava da sogra, e viu a criança feliz no brinquedo, na água, lá com a avó, no brinquedo chamado Splash. Disse que o filho contou, o filho tem 2 anos e 4 meses, disse que o filho contou que estava tendo relações sexuais com a avó, mas mesmo que o menino quisesse, mesmo que a avó falasse, oba, vamos topar, é impossível anatomicamente que isso acontecesse. Só que a avó está respondendo um inquérito criminal. As coisas mais malucas e inimagináveis, quem está controlando o tempo aí, a Tereza Cristina? Como é que está o tempo? Já está no tempo para abrir para pergunta? Só vou falar, então, já está chegando a falar uma coisa bem absurda. Uma menina de 16 anos ia na casa do pai, convivia normalmente, até que a madrasta foi à padaria e a viu dando uns beijos num rapazinho que era traficante do bairro. A madrasta chegou em casa e falou, olha, eu vi tua filha lá dando uns beijos no menino, o menino faz aviãozinho de droga, não é legal. Quando essa menina voltou para casa, o pai, lógico, deu uma bronca. Falou, não quero mais te ver com o fulano. A menina aceitou aparentemente na boa, era um sábado à noite, ela dormiu lá, segunda-feira, no domingo ela ficou, domingo à tarde ela foi embora, tchau, até na outra semana. Foi com a mãe dela na delegacia e depois reafirmou o que eu vou falar para vocês. Ela reafirmou no judiciário e esse pai está sem convivência com a filha.
Ela chega na delegacia e depois no judiciário e diz assim: olha, a casa do meu pai não é boa para eu ir, porque eu sou uma adolescente, eu estou em formação, e eu acordei domingo de manhã e a minha madrasta estava assistindo um programa de leilão de gado. Não sei se vocês já viram. O boi, não sei o quê, com tantas toneladas. A minha madrasta estava nua na sala se masturbando para o boi. O juiz cortou. Então, assim, se vocês entrarem no blog, tem as histórias reais, tal qual aconteceram. Tem enteadas que falam: o meu padrasto, ele fazia cocô, e daí o meu padrasto colocava em mim com uma colherinha de café. Só que essa menina tinha 16 anos. Então, quem com 16 anos vai deitar, esperar o sujeito fazer cocô, sei lá onde, num jornal, ficar com a perna aberta e esperar uma colherinha? O judiciário acredita. Então, qualquer coisa que uma mulher falar, por mais descabido que for, mais maluco que for, uma bisavó de 84 anos, acusada de fazer sexo oral na bisneta, o judiciário acredita. Tudo que uma mãe for falar, o judiciário acredita. Então, nós precisamos de igualdade de gêneros nas varas de família. Homens e mulheres devem ser tratados iguais pelo judiciário, né? Eu acho que parece que o judiciário, por antigamente, né, absolver as pessoas que cometiam crimes passionais, absolver os homens, parece que falaram assim: puxa, erramos naquela época, vamos virar o jogo agora, vamos condenar todos os homens. Então, pressupõe que a mulher sempre fala a verdade, mas na prática não é isso que nós estamos vendo acontecer.